Pode sentar um instante, alguns instantes. Nós cantamos agora o Salmo de número 48. Esse salmo é um belo salmo. Grande é o Senhor, digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. E ele continua ainda, você pode ler depois, Salmo 48. Nós estamos celebrando hoje, primeiro culto, primeira reunião nossa para adorarmos juntos ao Senhor do ano de 2023. Nós convocamos os irmãos, temos muitos irmãos viajando, muitos irmãos ainda fora, né? Muitos lugares vazios, mas nós chamamos a todos, os que estão nos vendo pela internet, ou aqueles que verão e virão depois, voltarão de viagem, para que a gente viva esse momento de início de 2023 com gratidão no nosso coração e com esperança. Gratidão e esperança. Dois elementos que precisam estar todo o tempo no nosso coração, nessa virada de ano e por todo o ano de 2023. É isso que, em alguns minutos, eu gostaria de meditar com os irmãos, um coração grato e um coração... Obrigado. Um coração grato e um coração esperançoso, confiante, perseverante nesse ano de 2023. Nós queremos ser gratos, ter gratidão no nosso coração pelo ano de 2022 que terminou. E queremos ter esperança no nosso coração pelo ano que estamos começando, 2023. Olhar para trás, gratidão. Olhar para frente, esperança. E a esperança ainda com gratidão, como nós cantamos, aconteça o que acontecer. Mas voltando ao salmo que estávamos cantando, grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus. O salmista, quando escreveu isso, se referia à cidade de Jerusalém, a cidade do nosso Deus. A cidade linda, cidade com muros fortes, cidade que ficava num monte, numa colina, cidade fortificada, cidade que tinha um templo maravilhoso, majestoso, que era o orgulho de todo o povo de Israel. E eles olhavam para aquilo e diziam, grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus. E Deus precisou depois corrigir a expectativa desse povo, porque essa gratidão dizendo, grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, ficou confundida com a grandiosidade da cidade. E eles passaram, ao invés de confiar no Senhor, que era o Deus da cidade, passaram a confiar na cidade fortificada, a cidade dos muros altos, a cidade onde estava o templo de Deus, e ninguém pode nos destruir, e ninguém pode nos tocar. Jerusalém foi destruída, essa bela cidade foi destruída, século 6 a.C., invadida pelos babilônios. Essa cidade foi tomada, foi destruída, o templo foi quebrado. E tudo isso aconteceu de acordo com a narrativa bíblica. Você pode ler esse texto em Reis, 2 Reis, capítulo 25, pode ler Jeremias, capítulo 52, e você vai ver esse episódio sendo descrito. Essa cidade foi destruída porque as pessoas se afastaram, o povo se afastou da sua confiança, da sua aliança com o Senhor. Passou a depositar a sua confiança, a sua defesa nos reis, nas nações que poderiam defendê-los contra a Babilônia, o rei da Babilônia que estava vindo cercar a cidade. Além de vários outros erros e pecados de esquecimento e de afastamento do povo para com o Senhor. Chegou um momento em que eles passaram por uma grande aflição. A cidade de Jerusalém foi destruída. E nesse tempo que vamos meditar aqui brevemente, eu queria fazer referência a um livro da Bíblia. O livro de Salmos que eu acabei de citar é um livro que inclusive tem muitos textos, muitos cânticos, porque o livro de Salmos é um livro de cânticos, de poesia,
que são muito parecidos com o estilo do livro de Lamentações na Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia tem um livro que chama Lamentações? Não? Aquele que fica escondidinho ali, que a gente às vezes não lembra de ler, né? Depois do profeta Jeremias. Vamos ver se você acha esse livro aí na sua Bíblia. Vamos ver. Abre aí, Lamentações. Eu te prometo, ele está aí. Está aí do lado do livro do profeta Jeremias, logo depois do livro do profeta Jeremias, porque se atribui o livro de Lamentações, por tradição, ao profeta Jeremias, por alguns estilos de linguagem, alguns estilos de texto. Quando compartilhávamos aqui, preparando para esse momento, esse culto, o pastor Rodrigo nos trouxe a lembrança desse livro, desse texto, de um texto aqui de Lamentações, para que a gente pudesse trazer aqui nesse culto. E quando ele trouxe à memória esse texto de Lamentações, aquilo caiu assim no meu coração na hora, e eu disse, é isso aí, eu vou falar disso aí que o pastor Rodrigo, desse texto que o pastor Rodrigo lembrou. Porque é um livro que aparentemente você olha para ele e diz assim, só o nome dele é muito estranho para a gente começar um ano falando de gratidão e esperança. Vamos ler o livro de Lamentações. Mas como assim nós vamos ler um livro chamado Lamentações e você vai falar de gratidão e esperança? E já começa a sua palavra falando que a cidade foi destruída, que foi arrasada. Que coisa estranha, não é? Mas veja bem, o livro de Lamentações, a palavra Lamentações, ou o título Lamentações que foi dado a esse texto, a esse livro aqui, é uma palavra que, na verdade, o título dessa palavra no hebraico é a palavra que está no capítulo 1, que começa o capítulo 1, começa o capítulo 2 e também começa o capítulo 4 desse livro. Você sabe que o escritor, talvez Jeremias, não escreveu em capítulos e versículos. Mas nesses 3 momentos, trechos da carta, ele começa dizendo, traduzido por nosso português a palavra hebraico, como. Esse é o título do livro no seu original hebraico. Como. Nosso título Lamentações vem da tradução grega do livro e latina do livro da Bíblia, e chegou para nós Lamentações. Porque, na verdade, realmente, esse livro fala de lamentações. Se você ler, por exemplo, ler o capítulo 1, versículo 1, na sua Bíblia, ele já começa dizendo assim, como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece uma viúva que antes era grandiosa entre as nações, que era princesa das províncias e agora tornou-se escrava. Então, você vai ler esse livro de Lamentações, você deve se lembrar que o escritor de Lamentações está pensando, está lembrando exatamente do momento e do episódio que ele provavelmente foi testemunha do cerco da cidade de Jerusalém, que levou tempos e tempos e levou muito tempo. E esse cerco que impedia as pessoas de entrarem e saírem, de comprarem e venderem, produziu fome dentro da cidade de Jerusalém, terror dentro da cidade de Jerusalém, prisioneira dentro dos seus próprios muros. Por anos essa cidade ficou sitiada pelo exército de Nabucodonosor, e ela caiu, e o povo foi definhando. E o escritor já escreve da perspectiva de quem viu a cidade destruída depois que foi invadida, de quem ficou sabendo o que aconteceu lá dentro naqueles anos de terror, de opressão, de tristeza, de angústia, de desesperança. Então você vai ler Lamentações, você vai ver vários comos. Como essa cidade ficou destruída. Ou você vai ver como o Senhor cobriu a cidade de Sião com nuvem da sua ira. Ou você também vai ver no capítulo 4, como o ouro perdeu o seu brilho. Ele se refere ao ouro do templo, com certeza, aquele templo brilhante, maravilhoso. Como o ouro perdeu o seu brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Ele se refere ao templo destruído, aos muros caídos. Ele está falando através de poesia,
através de uma linguagem poética, e é interessante, pastor Rodrigo sabe melhor e pode dizer melhor isso do que eu. O texto de Lamentações foi escrito num acróstico, não foi? O que nós temos de versículos aqui, cada parte começava com uma letra do alfabeto hebraico. Sabem o que é acróstico? Sabem? Quando o namorado, apaixonado pela namorada, que se chama Eva, para não falar o nome de ninguém, né? Ninguém chama Eva aqui, né? E aí ele pega V e A, ele fala assim, és maravilhosa. Vi você e me apaixonei com V. E A, como eu te amo. Ó, dá ideia aí, tá vendo? Acróstico. Cada linha começa com uma letra do alfabeto, e no caso desse texto, a ordem do alfabeto hebraico. Então, através de poesia, ele está escrevendo para falar alguma coisa e comunicar, através de poesia, fatos dramáticos. É um livro dramático. Então, o nome Lamentações, para a cultura hebraica, diz respeito a pessoas, a uma forma de se manifestar, de falar diante de Deus com lamentos. Para a nossa cultura, lamento ou lamentar tem só a ideia de murmurar, reclamar, não é? Quando a gente fala lamentações, reclamação, murmuração. Mas a palavra lamentações que está aqui, e que vem desse termo hebraico que está citado, significa uma declaração, um extravasar através de oração, de poesia ou de cântico, e aí tem os salmos, ou através de expressões doloridas, desabafar diante de Deus, desabafar com alguém, lamentar, e fazia parte da cultura hebraica-judaica, lamentar, por exemplo, pela morte de alguém. Alguém morria, então eram feitas lamentações, era uma forma de expressar para com aquela pessoa partilha da dor. Eu partilho da tua dor. E a pessoa lamentava, fazia lamentos pela morte, pela situação do outro. Esse é o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro de oração. É um livro de desabafo diante de Deus, de alguém que olha para o que antes era lindo, confiável, forte, fortificado, e agora vê ruína, vê destruição, vê desesperança. E ele então começa a expressar diante de Deus o seu lamento, a sua oração em forma de gemido, expressando a sua dor, sendo humano. Primeira palavra que eu quero trazer para nós aplicarmos isso à nossa vida hoje, iniciando esse ano, falando de gratidão e esperança, reconheça sim a sua dor. Você e eu podemos chegar nessa virada de ano diante do nosso Deus, início de ano, e desabafar. Desabafe com o Senhor. Chore com Ele. Isso é ser humano. Isso é ser gente diante do Criador. Isso é honrar o Criador que me fez humano, para entrar em relacionamento com Ele, depender dEle, amá-lo, dizer eu preciso de Ti. Desabafa com o seu Deus, chora com Ele, conta as desesperanças de 2022 para Ele, conta para Ele quais são as cidades fortificadas que você confiou e que ruíram. Chora aos pés dEle, faz lamentos nesse sentido, não é murmuração. Porque quando você vai ler esse livro, você vai ver que, na mesma medida em que ele faz lamento, como a cidade era bonita, a cidade está destruída, as pessoas estão feridas, as pessoas estão desesperançosas, ao mesmo tempo que ele faz isso, nós vamos ler aqui já já, ele fala de esperança. Ele fala, contudo, o Senhor é rei, o Senhor continua reinando. Então, comece sabendo isso. Começa 2023, hoje. Se você ainda não fez isso, chora o seu lamento diante do Senhor. Isso não é falta de fé, isso é fé de quem confia que se chegar aos pés do Pai e expressar a sua dor, vai ser acolhido nos braços. Isso é fé de alguém que sabe que é uma criança, como essa lindeza que a gente viu aqui à frente,
que se estender as mãos para o pai chorando, o pai pegará no colo, a mãe vai pegar no colo, vai abraçar, vai beijar e vai proteger. Quais foram as suas dores em 2022? Quais foram as decepções na família, no trabalho, nas finanças, na saúde, na política, na economia? A gente passou tanto isso esse ano, né? Tanta coisa, tanta ameaça, tanta dúvida, tanto medo. Quais são as questões profissionais que te fizeram doer? Família, questões familiares, relacionamentos. O que aconteceu que doeu, que decepcionou, que frustrou, que desencantou? Chora diante do Senhor isso. Desabafa diante do seu Pai. Lamento, oração. Esse lamento de desabafo, de oração. Esse lamento expressando a sua angústia. Vejam, irmãos, por exemplo, que coisa forte, fortíssima. Se você abre o capítulo 4 de Lamentações, no versículo 4 também, ele diz assim: de tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comida fina passam necessidade nas ruas. O escritor de Lamentações está escrevendo um lamento do que ele viu e que aconteceu na cidade quando foi cercada pelos exércitos. Isso aconteceu mesmo. Historiador chamado Flávio Josefo, que viveu próximo a essa época, confirma isso, conta isso. Dentro da cidade, as crianças, os homens, as mulheres, já pensou o que é isso? Não tinha dinheiro, não tinha depósito de comida, estava escasso, a comida acabou na cidade, passavam fome, passavam sede, adoeciam. Saneamento foi embora, gente doente, gente com fome, criança pedindo para o pai pão e o pai não tem que dar. Se você continuar a ler, mais chocante ainda, é o versículo 10, que diz assim, versículo 9, os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, isso é verdade, irmãos, isso aconteceu aqui em forma de poesia, mas isso é verdade. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram a sua comida quando o povo foi destruído. Você já imaginou que nível de tormento que leva as pessoas a uma insanidade da fome e coisas como essa? É que a gente às vezes ouve falar da queda de Jerusalém, que os babilônios invadiram Jerusalém, mas a gente não imagina como isso foi desesperador para aquele povo. Esse povo ainda foi para o exílio, perdeu a terra, perdeu o templo, perdeu tudo. As promessas de Deus que eram tão reais para eles, parece que tudo se frustrou, não deu nada certo, Deus prometeu, não aconteceu nada. Nós fomos para o exílio, fomos levados para a terra estranha. Aí você lê o Salmo 139, se não me engano, e diz assim: às margens dos rios de Babilônia sentávamos e chorávamos, e lembrávamos de Sião e dos cânticos que lá havia. Desesperança, tristeza, angústia. O motivo de eu estar dizendo isso tudo, e chamando a atenção dos irmãos para isso tudo, em primeiro lugar, como eu falei, é para que a gente possa trazer o nosso lamento diante do Senhor. Volto a repetir, lamento, na linguagem bíblica, é esse como na presença do Pai. Senhor, como estou aflito, como preciso de socorro, como fui frustrado, como minha esperança foi embora, como, Senhor, eu me sinto angustiado, como, Senhor, eu me sinto desesperado. São momentos em que a gente desespera. Desesperar é perder a capacidade de ter esperança. Desesperar é desfazer a esperança. Eu já não consigo esperar nada. Eu desespero. É desesperança.
E nós queremos começar deixar 2022 e ir para 2023, em primeiro lugar, dizendo: Senhor, essas são as minhas dores, esse é o meu choro, esse é o meu aperto, essas são as minhas dúvidas, essas são as minhas angústias, essas são as minhas inseguranças, essas são as minhas frustrações, os meus medos. Mas algo lindo e maravilhoso, eu quero que você leia comigo o capítulo 3 de Lamentações. Capítulo 3, verso 18. Isso é que faz esse texto não ser uma murmuração, mas ser uma oração de relacionamento com Deus. Diz assim o escritor: por isso digo, meu resplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Veja o lamento diante do Senhor. Mas veja como começa o verso 21. Todavia, contudo, porém, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, e portanto nele porei a minha esperança. É esse o chamado que eu faço a vocês, para nós olharmos com essa ideia diante de todo o caos e todos os problemas que possam ter havido, e começarmos também a fazer e dizer, como esse irmão disse aqui, ao expressar as suas dores diante do Senhor, ele disse assim: é verdade, eu me lembro sim da minha aflição, eu sou humano, eu sinto, dói, eu passo por isso, Senhor, eu tenho medo, eu tenho desesperança, eu sei das minhas aflições, mas ele coloca um todavia no início, olhando para frente. Ele olha para trás agora e olha para frente e diz: todavia, eu também me lembro de outra coisa. Meu convite a você é a gente também lembrar de outras coisas. É a gente trazer à nossa memória, como ele disse aqui, o que pode nos dar esperança. O que pode de novo esperançar o nosso coração. O que pode de novo fazer com que a desesperança se torne esperança. É que no meio de todo o turbilhão, no meio de tudo que aconteceu, Deus não desamparou o seu povo. Deus trouxe o seu povo de volta do cativeiro. Deus reconstruiu o templo em Jerusalém. Deus permaneceu e protegeu a sua semente. E o motivo de nós estarmos aqui nessa noite é porque esse povo, essa cidade que foi levado para o exílio, foi preservado e trazido de volta pelo Senhor, e dessa geração, desse povo, dessa genealogia, veio o nosso Senhor Jesus. E por causa do nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui continuando esse povo de Deus. É a nossa certeza, é a nossa esperança que aconteça o que acontecer, os planos do Senhor jamais serão frustrados. Ele nos busca no exílio, Ele reconstrói o templo, Ele tira Lázaro do túmulo, Ele dá ordem aos seus anjos, Ele opera milagre, Ele reorganiza a nossa vida, Ele dá nova sabedoria, nova palavra, nova direção, novo entendimento para a gente reorganizar as coisas. Ele abre nova porta, Ele traz novas ideias, Ele restaura de novo família. Ontem, essa semana, recebemos uma notícia tão linda. Casal querido nosso que tinha se separado. Ontem passamos o ano novo com eles. Estão reconciliados, voltaram. Tinham se separado, não vai dar. Um voltou para Belo Horizonte, a outra ficou. E agora eles estão reconciliados. Fruto de oração. Estão reconciliados, se amando com o Senhor. O seu lamento se transforma em riso. O seu lamento se transforma em oração de confiança, em oração de alegria, em oração de alguém que se coloca na presença do Senhor e confia. É isso que eu quero orar com você.
Pedir ao Senhor que traga hoje ao nosso coração um senso de gratidão. Porque nós podemos olhar e podemos ver a cidade destruída. Mas se eles olhassem mais para trás, antes da cidade destruída, eles veriam o Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem. Eles viram o Deus que os livrou várias vezes da mão do inimigo. Eles viram o Deus que sarou a enfermidade deles várias vezes. O Deus de antes de todos esses problemas é o Deus que está comigo no meio do problema e é o Deus que estará comigo no próximo ano e na próxima jornada. Esperança. Olha a sua roupa no corpo. Olha as suas contas que você conseguiu pagar em 2022. Olha a família que você tem. Olha para o lado, essa pessoa linda e maravilhosa do seu lado. Olha aí, coisa linda. Olha a igreja que o Senhor nos deu para congregar. Olha a cidade linda que a gente mora. Gente, quanta coisa para nós agradecermos ao Senhor. Olha os pecados que Ele perdoou na sua vida e te preservou e você está aqui. Olha os anjos que Ele enviou e você nem ficou sabendo e Eles nos livraram e nós estamos vivos. Estamos vivos no final de 22 porque o Senhor nos preservou vivos. O nosso lamento não perde a esperança. Nós nos humanizamos diante dEle. Mas essa humanidade se esperança nele, confia nele, gratidão a ele. E olhamos para a frente dizendo, venha o que vier, o Senhor é conosco, nós vamos avançar. A igreja será cheia do Espírito de Deus, a igreja será cheia do ensino do Senhor, a igreja vai ser curada nessa nação, a igreja vai ser corrigida, a igreja vai caminhar, porque a igreja pertence a Cristo. Nós vamos ver e seguir a nossa obra, a nossa missão como igreja. Sua casa é bendita, sua família é bendita, seus filhos serão benditos. Você vai enfrentar problema, eu vou enfrentar problema em 2023, mas nós vamos estar juntos no Senhor. Essa é a nossa esperança, o Senhor trará a nós palavras, socorro, paz no momento oportuno. Quero cantar de novo esse cântico com você, do Salmo 48, dizendo assim, grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, mas a nossa confiança não é a cidade. Se a cidade ruir, a nossa confiança é o que o Senhor é grande. E nós queremos o seu nome engrandecer. E nós queremos pedir a Ele e dizer a Ele que Ele é a nossa esperança. Nós queremos agradecer a Ele pela obra dEle na nossa vida. Nós ainda vamos falar aqui nos próximos cultos de muita coisa que a gente é grato ao Senhor como igreja aqui no ano de 2022. Quanta coisa a gente caminhou num processo de formação cristã, quantos irmãos entraram nos primeiros passos, não entendem, estudaram a palavra, testemunharam que foram impactados pela palavra de Deus. Eu ouvi inúmeros irmãos, inúmeros é o modo de dizer, né? Mas muitos irmãos falaram conosco, estudando no Entenda, estudando nos primeiros passos, como a minha vida está sendo tocada, como eu estou aprendendo coisa que eu não sabia, como o Evangelho está mudando a minha vida, como Deus está renovando a minha fé nisso aqui. É gratidão ao Senhor que nós temos em 2022. É gratidão ao Senhor. E olhar para 2023 e dizer, nós vamos prosseguir com o Senhor e para a glória dEle.